Boa tarde, gente. Tudo bem? Deixa eu só testar aqui. É no verde, né? Tá bom. Bom, primeiro, parabenizar aqui a Júlia, que além de ter o nome da minha filha, ela falou meu sobrenome. Eu não sei se vocês repararam, né? Meu nome já é difícil, Rudolf. O Schliffner é quase que impronunciável, né? Então, eu garanto para vocês que o que a gente vai conversar aqui vai ser muito mais fácil do desafio que a Júlia aqui já conseguiu vencer. Então, para que a gente torne isso o mais dinâmico possível, eu queria começar o conteúdo aqui que eu vou passar para vocês com duas perguntas. Desculpa, eu precisava fazer um disclaimer antes. No final, a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês puderem já pegar esse QR Code e já ir fazendo as perguntas, o Vitor, que depois vai se juntar aqui a mim, ele vai repassar junto comigo aqui as perguntas, tá bom? Então, eu vou dar 2 segundinhos aí para vocês. Foi? Podemos? Boa. Ótimo. Então, primeiro, eu queria começar aqui com 2 perguntas. Quem aqui já investe no mercado financeiro? Bacana. E daqueles que investem, quem acha que o segredo é ter ali mais informação para fazer bons investimentos? Ótimo. De fato, vocês estão certos. Quanto mais informação, mais a gente vai conseguir ali lidar, inclusive pegando o gancho da palestra anterior, com essa complexidade de siglas que a gente tem. No entanto, isso é só parte do caminho. Um grande desafio que existe ao investir no mercado é exatamente o comportamento. E a gente vai falar bastante sobre isso. E não é só o Rudolf aqui falando isso para vocês. Eu trouxe aqui uma frase do maior investidor do mundo, que eu acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é Warren Buffett, onde ele fala para a gente que, eu vou ler dado que a frase é dele, o mercado é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. E basicamente, o que ele quer dizer aqui, e principalmente eu trouxe aqui para você nos slides aqui, os principais erros ali do investidor vão estar relacionados a, primeiro, foco no curtíssimo prazo, foco em extrair ganhos rápidos e principalmente interromper o crescimento do patrimônio no... Alguém arrisca? No longo prazo? Perfeito, no tempo. E o tempo, ele é sim o maior aliado do ponto de vista de construção do portfólio. Por quê? Ele tem 2 variáveis muito importantes na construção de portfólio, que é, primeiro, ele tem a capacidade de reduzir o impacto dos ciclos econômicos. E o que quer dizer reduzir o impacto dos ciclos econômicos? Quer dizer que, dentro de diferentes ciclos, onde você pode ter choque de volatilidade, estes choques no longo prazo, eles se anulam. Que eu quero dizer, em algum momento você pode ter ali uma baixa do mercado, seguida ali de uma alta. Segundo, eventos específicos no longo prazo, e pensando até do ponto de construção patrimonial, numa linha gráfica, eles viram só ponto no gráfico. E grandes crises que numa ótica do curto prazo parecem enormes, no longo prazo elas não são nada, elas são de fato diluídas. E além deste fator de diluição de risco que o tempo tem, o tempo ele aumenta a previsibilidade do ponto de vista do investimento. E aqui tem um ponto bastante contraintuitivo. Por quê? Eu imagino que para vocês é muito claro o que vocês vão fazer amanhã. Talvez seja menos claro o que vocês vão fazer daqui a 10 anos, certo? No entanto, quando a gente fala de investimento, o longo prazo, ele aumenta a previsibilidade por quê? Os retornos no longo prazo, eles tendem a convergir para a média histórica de retorno. Consequentemente, você consegue esperar um retorno de maneira mais previsível se você tiver com um horizonte de longo prazo. No entanto, no curtíssimo prazo, o seu mesmo portfólio investido, ele pode estar sofrendo uma variação ligada ao quê? Uma incerteza relacionada a uma crise. E além desses 2 fatores que eu citei em relação ao tempo, de diluição de risco, de aumento de previsibilidade, o tempo ele alavanca retorno. Eu vou trazer de novo aqui o Warren para falar com a gente.
E tem uma segunda frase dele que ele diz que a riqueza dele, ela veio da combinação de viver nos Estados Unidos, de ter alguns genes de sorte e de juros compostos. E aqui, para falar de juros compostos, é muito importante que a gente entenda a diferença de juros simples versus juros compostos na formação de patrimônio. E por isso eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, e fica bastante claro que, numa ótica de juros simples, que parte da premissa de que os juros que você vai ter é sobre o mesmo capital investido, e no nosso exemplo aqui eu trouxe um investimento de R$1.000, imagina que você tem um retorno de 10% ao ano. Quer dizer que em 5 anos, o seu portfólio ele vai ter atingido R$1.500. No entanto, e isso é o crescimento linear, né? É o juros simples. No entanto, no juros composto, é juros sobre juros. E necessariamente você tem uma acumulação maior. E isso parece que, no curto prazo, é uma diferença muito pequena. No entanto, quando você combina o juros composto e o longo prazo, aí a diferença exponencializa. No entanto, o investidor ele teima em atrapalhar essa formação de portfólio no longo prazo e não deixar os juros trabalhar a favor dele. Por quê? Existem ali vieses, inclusive um deles, que necessariamente é tentar bater o mercado, é tentar investir no melhor momento possível. No entanto, os melhores dias do ponto de vista de retorno do mercado são altamente imprevisíveis. E você ficar fora destes melhores dias tem um custo altíssimo do ponto de vista de formação de portfólio. E aqui eu trouxe um gráfico que a gente fez lá na Asset para vocês, olhando o investimento em bolsa, e aí no caso na bolsa brasileira, nos últimos 10 anos, se o portfólio está sempre investido, você deveria ter alcançado ali um retorno médio de 14,5% ao ano. No entanto, se esse mesmo portfólio você perdeu ali os 5 melhores dias tentando ali investir, mas potencialmente pode ter ficado fora, você já tem um gap, isso cai para 10%. E se a gente for elevando isso e o investidor ele perder ali os 30 melhores dias, aquele investimento que ele estava então anualmente positivo, ele passa a ser negativo. Então, novamente, tentar acertar o timing de mercado tem sim um custo altíssimo do ponto de vista de formação de portfólio. E por que isso acontece? Isso acontece porque no mercado a gente tem diferentes ciclos econômicos. E os diferentes ciclos econômicos, eles podem inclusive criar grandes oportunidades, como por exemplo nas crises. As crises, como por exemplo a que a gente viveu da pandemia em 2020, ela sim criou uma grande desvalorização dos ativos de risco, e aí no mercado global e inclusive no mercado brasileiro. No entanto, a recuperação do preço desses ativos no mesmo ano, ela foi muito forte. E ela foi o que a gente chama, do ponto de vista de análise gráfica, uma recuperação em V. E necessariamente, se o investidor ele se deixa levar ali por emoção, numa situação dessa como crise, ou ele deixa de investir, ou ele pode inclusive estar se desfazendo ali numa posição que, de novo, pode sofrer ali uma situação de recuperação em V, como o exemplo que eu citei. E aí que a gente chega num dos pontos mais importantes que eu queria dividir aqui com vocês, que o inimigo não é o ciclo, não é o mercado. O inimigo, de fato, ele é sim o comportamento do investidor. Inclusive, dentro de finanças, a gente tem uma área que chama-se finanças comportamentais, que basicamente ela busca estudar os efeitos psicológicos que impactam a tomada de decisão dos investidores. E aqui existem vários vieses comportamentais que eu recomendo muito que vocês estudem e entendam a fundo, porque vocês mesmos podem estar, de alguma forma, contaminados por esses vieses. Obviamente que pelo tempo eu não vou entrar em cada um desses vieses, mas eu vou mencionar 3, para que pelo menos a gente tangibilize ali e exemplifique o que pode ser isso, né? Primeiro, aversão à perda, né?
E o que é esse viés de aversão à perda? Eu garanto para vocês, porque isso já aconteceu comigo, inclusive, que perder R$1.000 é muito mais impactante do que o prazer de você ganhar R$1.000. Então, necessariamente, isso provoca no investidor, a incapacidade, muitas vezes, de assumir no seu portfólio ativos que têm mais risco ou que sejam mais voláteis, ou, como a gente falou no slide passado, se desfazer ali de ativos em um momento de crise. O segundo é, por exemplo, o viés da confirmação. E o que é o viés da confirmação? É quando o investidor ele busca por informações que reforcem a crença dele. Tangibilizando isso num exemplo prático. Imagine que eu investi em determinada empresa A. Quando eu abro o jornal, eu vou buscar notícias que elas falem bem dessa empresa A. E, ao mesmo tempo, eu vou ignorar as notícias que falem mal no sentido de capacidade, por exemplo, de resultado dessa mesma empresa. Esse aqui é o viés de confirmação. E o último que eu queria ilustrar aqui para vocês é o efeito manada, que ele é bastante intuitivo, que basicamente é o viés ou comportamento de um indivíduo que espelha o comportamento do grupo. E aí, trazendo para a prática, é aquele momento onde a gente tem diversos investidores que começam a vender ali as suas posições, consequentemente, o mercado ele começa a desvalorizar e o investidor ele segue este movimento de manada e ele potencialmente pode estar vendendo ali uma posição na baixa, ou o contrário, quando na verdade a gente tem diversos investidores comprando ali ativos e o investidor vai lá e segue exatamente esse movimento e ele pode estar comprando na alta. Então, é muito importante que a gente entenda aqui esses diversos vieses para que a gente mesmo não replique. E, além disso, o que a gente pode fazer para mitigar aqui esses vieses comportamentais? A gente pode ter planejamento. E como a gente está falando de investimento, basicamente o planejamento aqui que eu quero dividir com vocês é o planejamento financeiro. Ele parece algo muito simples, mas ele é o primeiro passo e talvez um dos mais importantes do ponto de vista de formação de patrimônio no longo prazo. Por quê? Primeiro que você tem que começar dividindo ali o seu planejamento, né, naquilo que vai ter que ser parte dos seus recursos destinados ao curtíssimo prazo, e a parte dos seus recursos destinados ao curtíssimo prazo tem dois principais objetivos. Atender ali às suas necessidades de curto prazo, que vão estar ligadas, aos seus gastos ou mesmo até necessidades emergenciais. Por isso que essa parte, inclusive, chama-se você formar uma reserva de emergência e liquidez. E essa parte do patrimônio, ela justamente por ter um horizonte menor do ponto de vista de investimento, ela vai ter que ser composta por ativos que tenham alta liquidez e sejam ativos mais conservadores. A segunda parte é a parte que você tem um pouco mais de prazo. E aqui a gente está falando de um médio prazo que é para atender ali os seus objetivos. E como você tem um pouco mais de prazo, ou de tempo, que a gente falou, necessariamente aqui você vai poder assumir um pouco mais de risco. E aí vem a terceira parte, que é aquilo que você tem que ter investido para o longo prazo, que é onde você deveria almejar conquistar a independência financeira. E eu propositalmente não citei aqui a aposentadoria, porque não necessariamente você precisa alcançar a sua independência financeira quando você se aposenta. A depender de como você gerenciou seu portfólio, você pode fazer, inclusive, isso antes. Então, você tem que dar o primeiro passo, que ele é proteger o curto prazo. O segundo, que ele é planejar os seus objetivos. E o terceiro, que ele é construir o longo prazo. E aí tem um outro ponto que conecta estes três pontos que eu citei para vocês aqui, que ela é a disciplina. E a disciplina relacionada a investir de maneira recorrente, evitar o timing que a gente já citou aqui em alguns slides anteriores. E eu garanto para vocês, mais importante
do quanto vocês vão investir é por quanto tempo e com qual frequência vocês vão investir. E Rudolf, partindo do pressuposto, então, que eu tenho ali essas etapas vencidas do planejamento financeiro, eu invisto ali com essa disciplina e recorrência que você citou aqui, o que vai explicar as principais fontes de retorno do meu portfólio? O que parece que é o que verdadeiramente vai explicar, eu garanto para vocês, o que parece, eu garanto para vocês que não é. Eu me explico. Não é você comprar o melhor ativo no melhor momento. Isso eu coloquei aqui na nossa pirâmide invertida de fatores de retorno como pontos secundários. O principal ponto aqui, ele não é a escolha de ativos, ele não é o asset allocation tático, ele é o que eu chamo aqui de asset allocation estratégico. E o que eu quero dizer com asset allocation estratégico? Imagina o seguinte, se eu definir no meu planejamento financeiro que eu tenho ali uma parte do meu patrimônio que eu vou dedicar para o longo prazo, que a gente concordou aqui que eu posso assumir mais risco, e eu formo esta carteira, ou esta parte da carteira, 80% renda fixa e 20% ações, o ganho que eu tiver comprando a melhor ação no melhor momento vai ser diluído pela proporção de renda fixa. E da mesma forma, se eu pegar a parcela, que é a minha parcela de curto prazo, e eu investir 80% em ações e 20% em renda fixa, por mais que eu tenha investido na melhor ação, no melhor momento, eu posso ser forçado a vender aquela ação por uma necessidade de liquidez. Então eu preciso sim ter um primeiro passo de alocação e definição de alocação por classe de acordo com os objetivos do meu planejamento financeiro. E aí depois disso vem, obviamente, várias teorias, inclusive de portfólio, como otimização aqui de retorno, pensando numa diversificação, diluição de risco, que é quando vocês vão ali definir o quanto vai ficar investido em cada uma das classes. Eu trouxe 2 exemplos, né, para facilitar aqui a nossa discussão, que é o investimento em bolsa e investimento em renda fixa. Mas o mercado ele é sim mais complexo que isso, e uma carteira ela pode ter investimentos ligados ali ao offshore. Dentro da renda fixa você tem desde classes que replicam ali posições pré-fixadas, ligadas à inflação. Então é nesse momento que a gente vai definir aqui essas classes. Depois aí a gente vai para a escolha de ativos, né? E aí vão ter vários fatores que vão impactar aqui a nossa decisão. Se aquele ativo ele é isento, se ele não é isento. E por último, a gente entra no tema do tático. Inclusive, do ponto de vista tático, vocês podem fazer isso diretamente, vocês podem delegar isso para um assessor, ou vocês podem fazer isso através de fundos de investimento, que é exatamente o que a gente faz lá na Asset. Vocês delegam ali, a partir do momento que vocês escolhem ali as classes, o investimento num fundo para que o gestor, que ele vive disso, possa ali se posicionar taticamente. E mesmo este gestor, e aí voltando para o nosso processo de investimento lá dentro da Asset, ele também, num portfólio balanceado, ele parte de um asset allocation estratégico. E a diferença é que, a depender do momento, como por exemplo esse que a gente está vivendo agora, que ele pode estar mais posicionado ou menos em uma determinada classe, que é onde entra o tático. Por exemplo, hoje existe sim um grande prêmio na curva de juros. Então, taticamente, eu posso estar mais posicionado, dado o meu asset allocation estrutural, por exemplo, em ativos pré-fixados, para capturar esse potencial fechamento dessa mesma curva de juros aqui no nosso exemplo. Por fim, eu queria dividir aqui um dos poucos consensos que a gente tem dentro do nosso mercado. Vocês já ouviram aquela famosa frase de que no mercado there's no free lunch? Existe. Existe um almoço grátis, que é a diversificação. Por quê? Porque necessariamente nenhum ativo ele vence sempre. E aqui eu trouxe para vocês
E não é aquela tabela periódica, né, que vocês estudaram no colégio, tá? Mas é quase isso. E para ilustrar que nenhum ativo vence sempre, reparem aqui que 2025, o melhor ativo, a melhor classe aqui foi representada pela nossa bolsa. Em 2024, ela foi exatamente o pior ativo nessa comparação aqui, pensando nas mesmas classes ou mesmos ativos. E em 2023, ela ficou no meio do caminho. Então, existe aqui uma alternância de liderança. Então, a diversificação tem um papel importantíssimo diante de um objetivo de retorno, com base no seu planejamento e no seu portfólio formado, de diluir ali o risco desse portfólio. Por fim, eu queria fechar aqui recapitulando parte das mensagens que a gente falou para que a gente possa começar a conversar. Então, primeiro, a gente falou que o tempo ele tem um fator importantíssimo do ponto de vista de portfólio, numa ótica de diluição de risco, mas também de potencializar o retorno, se combinado, inclusive, aos juros compostos. Juros sobre juros. No entanto, a gente também falou que a gente, como investidor, é teimoso em tentar atrapalhar a formação patrimonial dos juros compostos pelos vieses que a gente tem, ou pelas nossas tentativas, inclusive, de ganhar do mercado do ponto de vista de timing. Né? Por isso que é tão importante que a gente entenda estes vieses numa ótica comportamental, para que a gente mesmo não replique. E uma forma de fazer isso, além de entender esses vieses, é ter ali um planejamento financeiro, ter ali o asset allocation direcionando este portfólio e, por fim, contar ali com o papel da diversificação, que é sim, como eu coloquei para vocês, um dos únicos almoços grátis que a gente tem no mercado financeiro. Então, eu queria fechar aqui com o ponto de que não é sobre saber mais, não é necessariamente sobre ter ali mais informação, é muito sobre como você se comporta como investidor. E com isso eu fecho e queria abrir para vocês perguntarem. Obrigado. Acho que o Vitor vai ajudar a gente, né? Bem-vindo, Vitor. Boa noite, Rudolf. Boa noite, gente. Meu nome é Vitor, sou atual presidente do Clube de Mercado Financeiro da FEA de Ribeirão Preto. Estou aqui hoje para compartilhar algumas perguntas que vocês fizeram para o Rudolf. Então, a primeira pergunta que eu separei, Rudolf, veio do Lucas e hoje, com os juros altos no Brasil, você acredita que o maior erro do jovem investidor é ficar preso na renda fixa por tempo demais? Em que momento faz sentido começar a tomar mais risco de verdade? Ótimo. Lucas, primeiro, obrigado pela pergunta. Segundo, eu achei que eu tinha falado demais, porque quando você falou boa noite, eu falei, putz, os caras me aguentaram aqui a tarde inteira falando, eu passei do horário. Os juros, sim, estão altos. Lá na Asset, a gente tem expectativa de que, ao longo deste ano, a gente vai experienciar, sim, uma queda de juros, seja no mercado local e possivelmente também no mercado global. Obviamente que no curto prazo, este cenário está sendo bastante testado. Hoje, a Ana, inclusive a nossa economista-chefe do banco, vai falar bastante sobre isso. A gente está vivendo ali um momento de incerteza bastante grande. No entanto, o nosso cenário estrutural não mudou. Posto isso, aquele investidor que ele está 100% concentrado na renda fixa, ele está fazendo exatamente aquele ponto que eu acabei de... E bom que a gente parou, né, ali no tema da diversificação, que eu não recomendei para vocês. Ele está ali em uma classe. E eu não sei, Vitor, te especificar quando, de fato, o mercado vai reagir, porque o mercado antecipa este movimento, como foi, inclusive, o que aconteceu no final do ano passado, começo deste ano, até a gente ter o tema geopolítico. O ponto é que vai ser muito difícil
acertar o timing. Então, quanto antes o investidor e o jovem começar a diversificar e sim sair um pouco da renda fixa, ele vai estar melhor posicionado. E como que ele vai fazer isso? Respeitando aquilo que a gente acabou de falar. Ele tem que ter a clareza do planejamento financeiro, aquilo que é do curto, médio e longo, e na parte que ele tiver o apetite por mais longo prazo, com certeza ele não deveria estar concentrado ali na renda fixa. Perfeito. A próxima pergunta vem do Anderson, e ela é: levando em consideração planejamento financeiro, alocação por objetivos, como os ETFs conseguem contribuir nisso? Ótimo ponto. E se a gente olha o mercado americano ele já teve uma disrupção absurda do ponto de vista da, entre aspas, guerra entre gestão ativa e gestão passiva, e de fato os ETFs ocuparam um espaço muito grande. E conectando com o tema de investimento por objetivo, o que aconteceu lá foi que, e até pegando um pouco da nossa conversa, é que os modelos de assessoramento, que até então que se baseavam só em comissionamento, que foi inclusive como o mercado brasileiro foi disruptado pelas plataformas, que começaram ali com os assessores, com base em comissionamento, venda de produto, ele começou a mudar. E aí começou a ser introduzido uma nova forma de assessoria, que não é só com base no comissionamento de produtos, e sim, ela é o que lá no mercado americano eles chamam de fee-based, ou seja, eu cobro ali com base na assessoria prestada, independente do produto que eu estou vendendo. E dado que o assessor ele passa a não ser remunerado neste modelo pelo comissionamento de produto, necessariamente ele vai querer buscar produtos que sejam os mais baratos possíveis. E aí que os ETFs tiveram um papel muito grande, cresceram bastante. Esse é um dos fatores. Óbvio que o mercado de ETFs, eu citei o mercado americano, ele cresceu muito também por outras explicações, como, por exemplo, a valorização que ela aconteceu no mercado de renda variável, que fez com que o investidor, que até então ele dispunha ali de patrimônio para investir em fundos e pagar taxa por isso, ele fala, pô, é melhor eu comprar o S&P, que virou quase que um bond-like, que sempre está subindo, do que eu pagar ali para fazer gestão ativa. E aí, quando eu combino esses diferentes fatores, seja mudanças de modelo na assessoria, seja essa dinâmica de mercado e valorização de que aconteceu no mercado americano, os ETFs ganharam mais espaço. Quando eu olho o mercado brasileiro, isso ainda não aconteceu. Hoje, né, de uma indústria já bem madura do ponto de vista de fundos, os ETFs eles estão próximos do ponto de vista de patrimônio a 90 bi, que é uma parcela muito pequena do total da indústria de fundos hoje. E isso é muito explicado porque os ETFs até então eram muito focados em renda variável, a parte de renda fixa era menos explorada e pelo tema de juros, né, sempre alto, investidor brasileiro ele na média investiu pouco na bolsa. O que a gente está começando a ver este ano é sim um crescimento maior dos ETFs, uma diversificação maior dos ETFs, e aí não só de renda variável, mas um crescimento principalmente de ETFs de renda fixa, que tem até uma arbitragem tributária, se comparado inclusive com os fundos que a gente tradicionalmente ali faz gestão, como os fundos de renda fixa, porque eles não têm ali come-cotas. Mas, de novo, não é exatamente o que aconteceu no mercado americano, mas potencialmente, em algum momento, a gente pode ter uma disrupção um pouco maior do que até então que a gente teve comparando o mercado brasileiro com o americano. Perfeito. A próxima pergunta ela vai em relação ao conflito dos Estados Unidos com o Irã atual. No mês de março, o presidente americano Trump fez mais de 27 tweets contraditórios sobre o posicionamento dele na guerra. E a gente não viu uma reação tão grande da Bolsa como teria sido há anos atrás. Então, entrando na questão comportamental, você acha que o investidor ele tem passado a enxergar menos manchetes e enxergar mais um longo prazo? Vitor, eu adoraria te responder essa pergunta como sim, mas infelizmente não. O que explicou a maior resiliência do ponto de vista dos ativos locais, e aí no seu exemplo da Bolsa, foram outros fatores. E quais foram esses fatores? Os países emergentes, olhando o que aconteceu do ponto de vista de investimento global nos últimos anos, eles estavam
pouco alocados ou subalocados. Por quê? A gente teve ali ganhos crescentes do ponto de vista do mercado de renda variável americano, principalmente ali impulsionado por tecnologia, e grande parte do capital ele estava ali inicialmente concentrado nos Estados Unidos. Depois, a bolsa lá, inclusive, começou a ficar mais cara, com múltiplos atingindo ali 20 vezes, ou seja, preço-lucro, o que historicamente, sim, é um sinal ali de um preço bastante alto. Então, os investidores globais começaram a olhar para outras alternativas. Essa rotação geográfica ela começou tocando primeiro a Europa, que começou ali a demonstrar sinais de investimento em infraestrutura, em defesa, e depois ela tocou ali os emergentes. E aí os emergentes como um todo, não só o Brasil. Mas quando você olha nessa mesma dinâmica de preço-lucro e compara o Brasil com o restante do mundo, eu acabei de falar para vocês, né, olhando o PI bolsa americana 20 vezes. Europeia deve estar próximo de 14. Emergentes muito próximo ali de 12. Brasil 9. Então, necessariamente, a gente estava mais descontado do que desenvolvido, mais descontado do que emergentes, e aí, necessariamente, o capital ele começou a rotacionar nessa rotação geográfica de Estados Unidos para o restante e impactou bastante a gente aqui. Isso era um movimento que ele estava acontecendo no final do ano, começo deste ano. E isso, sim, ajuda a segurar a Bolsa, que, historicamente, reagiria pior nesse momento. E o segundo ponto é que a própria característica da Bolsa brasileira acaba sendo até um hedge, porque os investidores, antes de estarem tão preocupados com razão em relação ao tema geopolítico, que era a questão de AI. Em algum momento os investidores começaram a olhar e falar assim, poxa, será que tudo que foi investido do ponto de vista das empresas numa ótica de AI vai se traduzir em crescimento? E aí os investidores começaram a buscar ali hedges para os portfólios, que eram empresas como, por exemplo, que a gente tem na Bolsa Brasileira, que potencialmente são menos ali questionadas sobre essa ótica. Empresas de commodities é um bom exemplo. Então, estes dois fatores é o que, na minha visão, ajudaram ao Brasil estar melhor posicionado do ponto de vista de reação e precificação. Infelizmente, não tem a ver com a questão de comportamento e resiliência, até porque grande parte do que andou na Bolsa, a gente teve um dos maiores bull markets, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês no ano de 2025, e os fundos de ações vendidos para pessoas físicas, eles tiveram resgates, né? Então não é a pessoa física que está sustentando essa alta, é principalmente essa rotação de capital via o institucional global e parte do institucional local. Perfeito, Rudolf. Muito obrigado. A gente está com o tempo um pouco apertado, mas eu acho que dá tempo de mais uma pergunta. Bora. A pergunta da Sara é: como você vê o papel das criptomoedas na diversificação do portfólio? Cara, eu participo desse evento 3 anos e nos 3 anos essa pergunta chega. E é interessantíssimo isso. Por quê? Na minha visão, cripto tem sim um papel no portfólio. No entanto, para mim, ele tem um menor papel estrutural, conversando com aquele ponto de asset allocation, e ele tem sim um papel um pouco mais especulativo. Haja visto os movimentos e o nível de volatilidade que você tem na precificação das criptomoedas. Até porque é muito difícil, e falando ali como gestor, eu fazer um valuation de uma criptomoeda como, por exemplo, o Bitcoin. Eu consigo fazer um valuation de uma empresa de petróleo. Eu consigo menos fazer ali um valuation de uma criptomoeda. Então, para mim, ele tem que ser uma posição satélite no portfólio do investidor e não necessariamente uma posição core. No entanto, ele faz parte da diversificação. E para mim, vocês, né, que são muito mais jovens que eu, devem testar ali no seu portfólio desde posições core até essas posições satélites como diversificação através de cripto. Perfeito. Acho que dá tempo de mais uma, né? Ok. Vamos lá. A pergunta do Matheus é: investir direto na empresa, ou seja, em ações, ou investir em fundos que são atrelados a ações, né? Pô, aí eu vou ter que vender o peixe, né?
Como se eu não responder através de fundos, o pessoal lá na Asset vai me jogar pedra, né? Não, estou brincando. Depende. Eu sei que é péssimo responder com depende, mas nesse caso é muito aplicável. Se você é um investidor que dispõe de tempo, de entendimento de mercado, que gosta ali de operar, o investimento direto ele funciona. 2, se você no portfólio conta ali com uma assessoria e parte dessa assessoria ela pode inclusive te apoiar em carregar posições em algumas empresas, funciona muito bem. No entanto, se você quer contar ali com uma carteira diversificada, com a gestão ativa, com a capacidade de adaptação do portfólio, principalmente para os diferentes momentos de mercado, o fundo ele acaba sendo, sem dúvida nenhuma, um instrumento bastante eficiente, porque você conta com gestão profissional, com uma carteira que geralmente ela é diversificada e aí faz o papel daquela diluição de risco que a gente falou. Tem ali, obviamente, o custo da gestão, mas, por outro lado, você tem diluição de custo, porque são outros investidores investindo junto com você. Então, eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando das vantagens, né, como CEO, inclusive, da Asset, de investir através de fundos, mas, de novo, acho que depende um pouco do perfil do investidor e quão bem assessorado ele está. Perfeito, Rudolf. Muito obrigado. Como eu disse, o tempo está apertado. Então, se forem perguntas, muito obrigado mais uma vez. Boa, obrigado a vocês. Foi um prazer participar. Obrigada a você. Passando, então, para o nosso próximo painel sobre ETFs no Brasil. A gente tem alguns painelistas super incríveis que estão aqui prontos para conversar com vocês. O primeiro deles é o Cleiton Rodrigues, Head de Indexados do Bradesco Asset. O Cleiton é graduado em Administração de Empresa e possui MBA em Finanças de Mercado pelo IBMEC. Quem puder ficar para essa próxima palestra, recomendo, tá? Ele é especializado em derivativos de juros e câmbio e em gestão de fundos e carteiras de investimento pela FIA e a BMF. Faz parte da equipe da Bradesco Asset Management desde o início das atividades da empresa em 2001, tendo atuado na gestão de carteiras de empresas ligadas e fundos de renda fixa, DI e cambiais no segmento de varejo, corporate, private e institucionais. Trabalhou na equipe de multimercados, com atuação no mercado de renda fixa, dívida externa, moedas, ações e commodities, bem como nos portfólios dedicados de renda fixa e crédito internacional. Atualmente, o Cleiton é superintendente de gestão de indexados e internacionalização na Bradesco Asset. Teremos também o Henrique Cola, analista de Research na Ágora Investimentos. Ele é formado em Administração de Empresa, com MBA em Corporate Finance pela Fundação Getúlio Vargas. Tem 13 anos de experiência no mercado financeiro e atua como analista de valores mobiliários certificado CNPIP no time de Research da Ágora Investimentos. Teremos também a Bruna Marcelino, consultora de projetos educacionais da B3. Ela é economista e colunista no site de notícias da B3, Bora Investir. Trabalha no mercado financeiro desde 2009. Entre suas experiências profissionais anteriores, destaque para atuação na mesa de derivativos e produtos estruturados, consultora de investimentos no Itaú Unibanco e estrategista-chefe na Necton. Possui as certificações CFP e concluiu o CFA nível 1. E para moderar essa conversa, a gente vai ter o Fernando Bueno, especialista em produtos Ágora Investimentos. Ele também é formado em administração, MBA em finanças e especialização em educação. Tem mais de 16 anos de experiência no mercado financeiro, atuando em instituições como Santander, Itaú, HSBC e B3. Hoje ele é especialista de produtos da Ágora, como eu já comentei, e eles vão subir agora no palco para ter essa conversa incrível aqui diante de vocês. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindo à Ágora, a casa de investimentos do Bradesco. Aqui você encontra uma seleção dos melhores produtos do mercado. Um portfólio de mais de 1.700 produtos. Mais de 700 títulos de renda fixa com as melhores taxas do mercado. Mais de 260 fundos de investimentos, além de ofertas públicas, produtos estruturados e previdência. Também conta com plataformas ágeis e modernas,
assessoria especializada e conteúdos exclusivos. Tudo isso com a solidez e a segurança do Grupo Bradesco. Seja qual for seu objetivo, a gente te ajuda a alcançá-lo. Ágora, a casa de investimentos do Bradesco. Com mais de 280 especialistas, oferecemos a solidez de quem está há mais de 80 anos percorrendo esse caminho. Fomos a única asset a gabaritar os 3 principais rankings de fundos da FGV. A melhor gestora do Brasil, o melhor banco para investir em fundos e a melhor gestora geral de previdência privada. Entre a excelência de uma grande gestora e a solidez que você busca, fique com os dois. Bradesco Asset, a melhor gestora do Brasil.